Antes de iniciarmos de fato a mensagem, não tem como nós deixarmos de lembrar, pelo culto, que é a ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus, e de fato o que isso representa. Nunca cansará trazer à memória que se Jesus não estivesse recebido a missão, aceitado a missão de verter o seu sangue, a humanidade estaria perdida. Hoje estarmos aqui nesta manhã é fruto da cruz, é fruto do sacrifício, onde Jesus apazigua a ira de Deus e agora estende o acesso a nós, meros pecadores, de adentrarmos a sua presença, caminharmos com Ele. Isso tem que, todo tempo, todo culto onde nós celebramos a ceia, que é o memorial disso, isso tem que entrar na nossa consciência e nos falar: Deus nos privilegiou dando-nos acesso. E precisamos valorizar esse acesso. Porque aqui, Jesus ele expressa algumas palavras que têm a ver com o propósito, o plano dele para conosco. E isso é algo extraordinário, porque hoje nós podemos dobrar o joelho, podemos chamar Deus de Pai, podemos nos aproximar. E se não fosse esse sacrifício, nós não conseguiríamos jamais, porque a nossa natureza ela é totalmente oposta à vontade do Senhor. E aqui Jesus, esse capítulo todo, é um capítulo bem interessante, porque Jesus vai falar a respeito de indiferença, de revelação. Ele prega nas cidades, os discípulos de João vão até ele: tu és aquele que havia de vir, ou nós iremos esperar algum outro? E ele diz: olha, os mancos estão andando bem, o cego está enxergando, tem gente morta sendo ressuscitada, e a boa nova está sendo anunciada a todo canto. Ou seja, essa chance dada ao homem que não teria. E ele diz, ele dá testemunho de João: olha, João, ele era aquele que preparou o caminho. E ele se queixa das cidades que ele pregou, que ele fez milagre e que foram indiferentes. Eles foram indiferentes. E ele termina a frase com essa passagem das cidades que foram indiferentes, com uma sabedoria tremenda, quando ele diz: olha, a prova da sabedoria são as ações que ela produz. Até ele entrar nesse capítulo, nesse versículo 25. Ou seja, quem aprende, quem absorve, manifesta isso em ação. E quando ele agora está dando esse brado de júbilo ao Pai, tem a ver com isso. Existem aqueles que são indiferentes, sempre vai existir pessoas que não vão levar a Deus a sério. Que esse não seja o nosso caso, a nossa realidade, que nós possamos sim, a todo momento lembrar: agora eu posso andar com Cristo, agora eu posso me dobrar diante de Deus, chamá-lo de Pai, porque o Senhor carregou a cruz. E ser sim, cada vez mais valorizar isso, não mostrar descaso, mas mostrar desejo e força. Porque aqui, nesse versículo 25, ele vai mostrar que houve pessoas que levou a sério. Ele está dando graça a Deus por isso, jubilando por isso. Graças eu te dou, ó Pai, porque o Senhor não fez distinção. Quando ele diz aqui que ocultaste a sábios e entendidos, que desde quando o mundo é mundo, era uma pequena porção da humanidade. Quando ele fala que foi revelado aos pequeninos, é a maior porção da realidade ou da sociedade, seja em que ano for. Ou seja, graças te dou, ó Pai, porque a revelação foi dada a todos. A revelação ela foi entregue. A mensagem foi revelada. Deus se manifestou. Jesus veio ao mundo e não há um canto sequer que não saiba disso. Jesus desceu. Graças te dou, ó Pai, porque fez a mensagem chegar. A revelação foi dada. O Senhor ocultaste, ou não se manifestou esse grupo seleto, mas
aos mais humildes, aos mais simples, aos pequeninos, que somos nós. É interessante, meus amados irmãos, porque eu dei essa introdução do capítulo todo e essa frase da sabedoria, ela se comprova nas ações ou frutos que ela produz, porque entendimento e a revelação e o conhecimento a maioria tem. Só que a gente precisa praticar. Aqui ele está dizendo o seguinte: ó Pai, tu revelaste a todos as boas novas, revelaste a todos o plano, revelaste a todos o Evangelho. A chance foi estendida e graças te dou. Ainda que hajam aqueles que são indiferentes, como Betsaida e Corazim, aonde os milagres foram realizados e não acreditaram, haverá aqueles que acreditarão, independente se houver sinais, independente se houver maravilhas. Aos pequeninos que compreendem, que sabem e que atendem e respondem positivamente ao Evangelho. Graças te dou, ó Pai, por isso o Senhor ocultaste essas coisas à sabedoria e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Esse Senhor do céu e da terra se agradou em estender a oportunidade esta que nós não podemos deixar de passar. Não podemos ser indiferentes. Hoje nós podemos estar em Deus, pela cruz, pelo plano, pelo projeto, porque isso foi do agrado do Pai. E ele vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmão, Jesus é a fonte de todo conhecimento. Jesus é o Deus aproximado, o Deus que encarnou, o Deus que desceu, o Deus revelado. Jesus é a fonte de toda a sabedoria. É Ele quem nos revela, é Ele quem nos mostra, é Ele que nos liberta. Jesus. E agora, nós precisamos pensar o seguinte: pois bem, eu sei que a revelação foi dada, eu sei quem é Cristo, eu sei que Ele é a fonte de todo conhecimento, mas isso precisa produzir algo. E diante dessa frase maravilhosa, ele faz agora um convite irrecusável. Irrecusável no ponto de vista da sabedoria, mas infelizmente a gente recusa todo dia. É um versículo muito conhecido, talvez clichê, quando o homem ele olha para a necessidade existente na vida dele. Só que isso aqui não tem muito a ver com a necessidade em si. Tem a ver com a revelação que foi mostrada. Tem a ver com o plano de Deus, do Senhor do céu e da terra. Tem a ver com aquilo que Ele demonstrou. E isso abarca toda a existência nossa, ou todas as áreas da vida. E é isso que aqui nessa manhã a gente precisa pensar com muito carinho. Porque a revelação foi dada aos pequeninos, a todos. Ele não fez acepção, ele não foi para a elite, ele não foi para a classe minoritária, ele se revelou aos humildes, que é e sempre será a maioria da população de qualquer lugar do mundo. E a graça é essa, porque a vontade de Deus foi essa: eu me revelarei aos mais simples. Os mais humildes, os pequeninos, não importa o grau de conhecimento, de escolaridade, todo mundo está a acesso dessa revelação. Todo mundo pode sim alcançar essa revelação. E agora ele faz esse convite: vinde a mim. Você já sabe
A revelação foi dada, o conhecimento foi falado, você sabe que Ele é o Pai que levou a cruz e agora Ele é o elo de amizade entre nós e Deus. Mas assim, agora que você sabe disso, vinde a mim. Aqui mora o problema. Porque esse vinde a mim é todo tempo, é toda hora, é o ápice da revelação. Agora eu sei qual é de fato a vitória. É ir até Ele. Vinde a mim. Não é um convite ou um mero apelo, como muito é feito, e é muito superficial. Vinde a mim, aceitai. Aceitai nada. É a revelação, o conhecimento internalizado. Eu sei que Jesus é Deus. É Ele que revela o Pai, pois Ele é o Deus que veio à Terra. Eu vou a Ele. Naquele tempo, Jesus disse essas palavras com seus próprios lábios. Ele estava aqui, encarnado, tocável, ao olho nu. Hoje Ele está glorificado. Então como é que eu vou a Ele hoje? Precisamos nos perguntar. E é um exercício combinado. Como eu vou a Ele hoje? Como eu irei até Ele hoje? No joelho que dobra. Na oração. Como eu vou a Ele hoje, combinado com o estudo da Sua palavra, da Sua pessoa. Quando eu dobro o meu joelho e pergunto em meu lugar o que Jesus faria, em meu lugar qual seria a Sua ação, em meu lugar quais seriam as Suas palavras, eu vou a Ele assim. Vinde a mim. Aí é um convite aberto. E ele já coloca, talvez ele vai no X da questão. Ele já, certeiramente, ele atinge a todos esses pequeninos humildes, que são a maioria das pessoas. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Meus irmãos, parece uma coisa, mas é antagônica, é contrária. Vamos analisar esse contexto do estáis cansados e sobrecarregados. Quando nós estamos cansados, a primeira coisa que a nossa natureza ela busca é o descanso. Por isso eu disse lá, louvado seja Deus que agora Ele faz esse elo, porque se fosse pela nossa natureza, nós não faríamos, não buscaríamos, não estaríamos em condição. Quando eu estou cansado, a primeira coisa que eu faço é buscar descanso. E infelizmente não descanso em Deus. É uma cama confortável, ou um sofá com a perna para o alto, e ali se desliga o ser. Estou cansado, eu vou para o leito, eu vou para um lugar repousar. Aqui está dizendo o seguinte: oh, não, você está cansado, vinde a mim. Parece que não, mas é algo, poxa, ele está pedindo muito de mim. Não, ele está pensando em nós. Mesmo cansados, nós precisamos ir a Jesus. Mesmo cansados, nós precisamos nos esforçar para fazer valer essa revelação que nos foi dada. Porque Ele sabe o que vem depois. E Ele quer aliviar. Eu estou cansado, estou sobrecarregado. Eu preciso vir, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso estar com Ele, para que Ele possa trabalhar. E é interessante essa cena que ele monta aqui,
Porque estando cansado e sobrecarregado e sem buscar o Senhor, eu sou uma presa fácil às ações daquele que quer o nosso mal. E eu acho que a maior ação de Satanás hoje é nos sobrecarregar de tarefas. Porque o homem sobrecarregado não busca Deus como deveria buscar. É por isso que há o convite. Porque se eu não busco a Deus como deveria buscar, como é que Ele vai me revelar o Pai? Como é que Ele vai se revelar a mim? Só que aí você olha assim, mas é só uma área da vida. Não, isso abrange todas as áreas da vida. E aí é a cerne da questão. É por isso que ele traz um cenário que, para o povo daquele tempo, era algo muito comum para ilustrar o que isso se daria. Porque não é essa a realidade de Deus para mim e para você. É que nós possamos ir ao encontro dele, valorizar essa graça. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode parar e perceber que quanto mais sobrecarregado, quanto mais atarefado ficamos, menos alívio acontece. Mas se eu entender que eu preciso estar indo a esse convite, buscando ele, haverá alívio. Por quê? Porque ele vai agora ilustrar. Meus amados irmãos, no Oriente Médio, a economia girava na agricultura. Então os bois faziam todo o trabalho do arado e de carregar as cargas produzidas. Existia uma peça chamada canga ou jugo, aonde se amarravam 2 bois, era uma peça de madeira, 2 bois ficavam amarrados nela para poder fazer esse trabalho. É interessante porque o jugo é para 2. 2 bois carregavam o jugo, e o jugo era feito sob medida. Então, quando um boi era colocado no jugo que não era dele, ele sobrecarregava o outro. É por isso que o dito jugo desigual. O jugo desigual é um boi que faz mais força do que o outro. Como o jugo não é dele, machuca, e ele tende a aliviar, não puxar, e o outro que tem o seu jugo adequado e feito sob medida, acaba fazendo a maior parte do trabalho. É furada o jugo desigual. Mas é interessante o que Cristo fala aqui. Olha, vem a mim, eu quero te aliviar. E como é que eu vou aliviar? Tomai sobre vós o meu jugo. Você vai entrar no meu jugo. A maior força quem fará sou eu. Se eu estou atarefado, sobrecarregado, e não vou a ele, eu empurro esse jugo pesado, sozinho, ou sobrecarregado por alguém que não faz. Isso é algo muito interessante. Meus irmãos, nós sabemos que a vida não é fácil, e tenho certeza que há cansaço em vocês, em mim. Há muitas sobrecargas em cada um de nós, em muitas áreas da nossa vida. Há muita sobrecarga, é no trabalho, é na escola, é em casa, é na vida familiar, é na saúde. Em várias áreas há sobrecarga e há muito cansaço. Mas olha o tamanho da chance e oportunidade que nós temos do convite feito por Jesus. Vinde a mim, toma o meu jugo. Imagina, meu irmão, não é dizer, é isso que eu disse, talvez o entendimento errado, é como se fosse um pega e dá, toma o meu jugo aí, me dá o seu jugo aqui. Não é isso. Você vai estar no jugo também, mas o maior peso quem há de levar é o Senhor.
Imagina você, meu irmão, vamos montar o cenário, eu sou um boi. Estou lá amarrado, lá com um jugo no meu pescoço. Aí eu olho para o lado, quem está do meu lado carregando o jugo é Jesus. Não importa a carga, não importa o que é, com certeza, ao olhar para o lado e ver Jesus, tudo se torna mais leve. Se nós não buscarmos ir até Ele, não importa, a gente dá muita desculpa, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu estou sobrecarregado, sim, mas vamos a Ele. Temos que separar esse tempo de ir com o joelho que se dobra, com a meditação da sua palavra, a obediência a essa palavra, a prática dela, buscar a Jesus. Toma o meu jugo, uma versão ela é bem sugestiva. Vem, entra na minha canga. Vinde e entra na minha canga. E eu vou carregar junto com você. Junto. Mas como o jugo é dele, ele fará mais força. Nós perdemos muito, porque nós não aceitar, nós não valorizamos esse convite tão especial, esse realce. Você sabe, o conhecimento a gente tem. Está na hora de praticar. E a prática é, eu vou a esse convite, eu vou buscar. E Ele vai aliviar, não importa o que seja. Coloca lá, vamos junto, Ele vai. Hoje nós temos a chance de olhar para o lado e ver Jesus. Por aquilo que Ele fez na cruz, em nosso lugar. Não há motivo, irmãos, nós carregarmos tão grande peso, exacerbado, se nós podemos reconhecer esse convite e andar lado a lado com Jesus, colocar sobre Ele o maior peso. Isso é uma graça inimaginável. Graças te dou, ó Pai, porque agora os pequeninos podem ser aliviados. Nós podemos ser aliviados. Às vezes não somos porque estamos insistindo em carregar com a força do braço. Quando na verdade nós podemos sim entrar na canga de Cristo, no jugo, e viver isso aqui. Tomai, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É que na caminhada junto se identifica, se aprende, se observa. Imagina estar lá, talvez o boi mais novo aprenderia com o mais velho como trabalhar. Vinde, entra na minha canga e aprenda de mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprender que Cristo é praticar, andar, como fazer, como é que eu vou me orientar. E é isso que nós precisamos acordar. Eu vou a Ele, Ele me instrui. Fica mais leve. O problema é que nós estamos sobrecarregados, estamos cansados, mas não vamos a Cristo. Vamos a um leito confortável, vamos ao entretenimento, vamos ao lazer, mas não vamos a Cristo. Ah, eu estou cansado, eu tenho que ir para a terapia e acalmar a mente. Vou buscar um lugar. Não há problema. Só há problema se eu não ter ido antes a Cristo. Porque o lazer, acabou o lazer, está tudo na mesma. A cama confortável, ela dá um refrigériozinho, mas daqui a pouco ela continua, não há alívio. Mas em Cristo há alívio, eu vos aliviarei. Você vai aprender de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. O maior peso eu vou carregar porque você veio a mim. Temos que ir a Cristo com toda a força do nosso ser. Senão nós ficaremos comandando em círculos, sobrecarregados e cansados e sem alívio. Vai passarão os dias, os tempos e os anos e a coisa só fica na mesma. E piora ainda mais, porque a força se vai, o vigor se vai, mas o peso, a carga continua.
Aqui não. Ele não vai me eximir de carregar. Isso é importante dizer. Não é um toma aqui e me dá aí e fui embora. Não. Ele vai estar ao nosso lado. Quando você olhar para o lado, você está na canga de Jesus. Foi assim na cruz. Continua sendo assim hoje. Se nós, de fato, absorvermos esse convite régio de ir a Cristo, a gente encontra alívio. Tá difícil carregar esse peso, vai a Cristo. Tá difícil essa circunstância, vai a Cristo. Eu não estou quase aguentando, vai a Cristo. E Ele vai carregar maior peso. A dureza é a indiferença. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque eu fiz, você não acreditou. Ele está ali, eu estou aqui, minha canga tem um espaço reservado para você. Entra na minha canga e eu vou carregar a parte mais dura. Isso não é um antídoto ou uma anestesia. Meu irmão, isso é a maior graça. Caminhar aqui nessa vida difícil, dura, nesse caos que nós chamamos de mundo, mas ao olhar ao lado tem Cristo. Isso é a maior graça que nós podemos ter. Tomai, aprendei, porque eu sou manso e humilde. Eu revelo o Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Andando ao lado de Cristo, Ele vai revelar, porque Ele vai falar quem é o Pai. Imagina a cena, você caminhando do lado de Cristo e Ele falando a respeito do reino, falando a respeito do céu, falando a respeito do que é Deus. Andar com Cristo é a busca na oração, é a busca na palavra e a prática disso. E o final desse versículo é assim: tudo que precisamos de descanso. Olha, você vai achar descanso para a vossa alma. Entende como às vezes o entendimento errado é complicado? Ele não está dizendo que você vai encontrar descanso no seu bolso, que está leve, que está furado. Ele não está dizendo que você vai encontrar descanso por um problema que você está passando. Ele não está dizendo que você vai arrumar um descanso para as coisas triviais da vida. Você vai ter descanso da sua alma. É tanto na vida aqui, sabendo que ao lado você tem Jesus, sabendo que Ele é quem sustenta você lá na tua casa, no relacionamento difícil, na saúde, no problema, no trabalho, aonde for, você sabe que Ele lá está, e é Ele que te dá o alívio. Eu não estou só, eu tenho Cristo ao meu lado, eu estou em sua canga. Descanso para a alma, não só a vida eterna, mas a caminhada com Ele aqui nesse mundo. Porque o jugo dele é suave. O peso da carga é leve. Às vezes nós estamos, meus amados irmãos, caminhando na comunidade de fé, mas com um jugo errado e com uma sobrecarga nas costas. Aqui não. Se eu já entendi que Cristo é a saída, que Cristo é o Pai revelado, é o conhecimento, e agora a minha ação me leva a buscar a Ele, a ir ao encontro dEle, a entrar em sua canga, caminhar com Ele, aprendendo dEle, me conhecendo e aprendendo mais sobre o Pai, nesse mundo caótico, nessa vida difícil, ela se torna mais leve. Não deixemos que o mal nos sobrecarregue a tal ponto de impedir que nós busquemos ao Senhor. Sejamos sinceros, amados irmãos. Todos nós que é cristãos somos os humildes, somos os pequeninos, temos uma carga de trabalho excessiva, muitas atividades para fazer,
Mas temos que reconhecer que hoje não são só as atividades, são as distrações, os entretenimentos. Nós gostamos de muita coisa. Eu não estou demonizando nada, entende? Você gosta de assistir uma TV, você gosta de acompanhar as novidades nas redes sociais, você gosta de um lazer, todos nós gostamos. Isso é errado? De forma nenhuma. É muito bom. Mas o problema está em que, depois da labuta, em que não há mais a atividade laboral ferrenha, para onde nós vamos? Nós vamos para frente de uma TV, para frente de um celular, em busca de um lazer. Nós deveríamos, antes de tudo isso, ir a Cristo. O cansaço, a fadiga, a sobrecarga, e às vezes imposta, justamente esse mundo está corrido, nós estamos no fim do ano, nem parece que foi ontem o Natal. Justamente para que nós fiquemos embaraçados com muitos afazeres, mas temos que lembrar de tudo que Jesus disse. Senhor, não te importa que eu fique aqui atarefado e faça tudo? Enquanto minha irmã está aí, olha, Marta, ela escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Joga para cá. Está tudo virando aos avessos, tudo errado, mas não é tirado que a paz, descanso da alma, ela está do lado de Cristo. A mesma coisa os discípulos, quando Jesus estava perto do momento da cruz, que ele chama lá o seu grupo mais seleto, vamos ali comigo, que eu estou muito angustiado, vou lá orar. E quando ele está lá a orar, ele volta, está os discípulos dormindo, e ele fala: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? O que ele está dizendo? O cansaço me derrubou. Você permitiu que o cansaço te derrubasse. Você não poderia. Eu sei que você está cansado, mas você precisa vir a mim. Irmãos, se nós não fizermos isso um hábito, uma busca incessante, quem vai perder não é Jesus. Quem vai perder sou eu e você, porque o jugo vai continuar pesado e difícil de carregar. Então nós temos que, assim, não importa, eu preciso ter o tempo de ir a Ele. Faça todo o resto, não tem problema nenhum, mas vá a Ele, porque tem dia, tenho certeza, não é olhando para vocês não, é olhando para mim. Tem dia que você sai para trabalhar, volta, vai para a cama, nem ora, nem lê a escritura. Tem dia que a luta está aí, vai para cá, vai para lá, faz tudo, chega, vai para a televisão ver novela de 2 horas, ou um filme de 3, mas não ora e não lê as escrituras. Isso é a realidade nossa. A gente precisa mudar. Estou cansado, mas para o meu Deus não. Está difícil, mas vou ter o meu momento. Eu preciso ir a Cristo, porque é Ele que vai aliviar. Talvez a resposta está aqui. Essa muita correria, essa falta de administração de tempo, ela se dá porque nós estamos buscando um pouco Cristo. E Satanás, como sabe que está ganhando a minha alma, me sobrecarregando, então ele vai continuar botando e dar mais carga. Ele até, nós ainda não temos a sabedoria, que ainda buscamos mais cargas. Ô meu irmão, o que eu posso fazer para carregar isso? Calma, primeiro tem a sua aliviada, depois tenta ajudar alguém. Você está cheio de coisa para fazer, você vai procurar. Aí cada vez mais sobrecarregados estamos. Dormindo pouco. Mas não é dormindo pouco porque tem pouco tempo, não. Porque está cheio de coisa para fazer, ainda se distrai com muitas outras mais. E ele está falando para a gente assim: está cansado,
está sobrecarregado. Só há um alívio. Vinde a mim. Entra na minha canga e deixa eu carregar esse peso maior por você. E meus amados irmãos, não é um convite a se recusar. Está difícil para mim. Acredito que deve estar para você também. Então, quanto mais Cristo puder me aliviar, melhor será. O que eu devo fazer? Ir a Ele. E é justamente isso que nós fazemos por Ele. Nós vamos a tudo. Temos a Cristo. Que isso não venha a ser mais a nossa realidade de vida. Possamos, a partir dessa manhã, pensar mais a respeito e falar, o mal está querendo me cansar, me sobrecarregar, para que eu não ore, não vou deixar. O mal está querendo me sobrecarregar com muita coisa, para que eu não leia a Bíblia e pratique, eu não vou deixar. A partir do dia que se chama hoje, eu vou orar mais, vou meditar na sua escritura mais, e eu vou dar um tempo para isso. Que assim seja, meu irmão, na nossa vida, para que nesse mundo ruim, que é ruim, nós tenhamos um pouco mais de leveza, aprendendo dele, olhando para o lado e vendo Cristo. Talvez você olha para o lado e você não tem ninguém, mas aqui não, você tem Cristo, ensinando, fortalecendo e ajudando nessa grande jornada da vida. Pense sobre isso, porque nós temos que despertar. Tenhamos as nossas coisas, mas sempre tenhamos tempo e muito tempo para Cristo. Assim a gente vence o que vier ao nosso encontro. Amém?